Tem duas formas de você ir para o céu. Caminhando sobre um caminho de feridas ou caminhando sobre um caminho de cura. Qual você vai escolher caminhar? No caminho de feridas você vai caminhando, mas tem muito mais dor. Você nunca sai das dores do seu passado, você nunca muda a sua história, a sua mente nunca se renova. E a Bíblia diz que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo, renovada pela palavra. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me. Primeiro amor só esfria quem não tem intimidade com Jesus, tá? Se você ouvir isso, eu preciso voltar ao primeiro amor, o primeiro amor esfriou, amada. Tá precisando gerar, que quem gera tá sempre sendo renovado. O que é gerar no mundo espiritual? Almas para Cristo. Você precisa gerar, você precisa estar gerando, sempre gerando. Aí você está sempre se renovando. Diz que toda mulher, quando engravida, renova as células, né? Então, por que você quer ter pouco filho, amiga? Quer ficar jovem e tenha filho? Estava falando com as meninas aqui, ó. Meu filho disse que quer ter quantos filhos Deus mandar. Ontem mandei um Reels para ele que em 20 mulheres elas têm 119 filhos. Uma tem 10, várias têm 8, várias têm 7. Essa pregação de ter pouco filho é do mundo, amada. Não é de Jesus, quer encher o céu. Para encher o céu tem que nascer. Tem que nascer para encher o céu. A nascer, aceitar Jesus. Então você tem filho, você precisa levar os seus filhos a Jesus para eles chegarem no céu. E nós encher o céu. Você quer encher o céu? Então, vamos ter filho. Gente, Deus está falando muito sobre filho hoje. Tem alguém aí que está brigando com a questão da gravidez? Tem alguém, é para você. Se tem alguém, é para você. Tá bom? Já? É tu mesmo, amiga? Esqueci o que eu ia falar. Tá bom. Deve ser que era só isso mesmo. Né? Mas é sobre nós sermos... Nada mais importar a não ser Jesus. Nada mais importar a não ser o céu. Porque nós estamos tão envolvidos com as coisas da terra que nós até esquecemos que o maior presente que nós ganhamos na Páscoa foi vida eterna. Por isso que a gente deixou aqui. Nós vamos deixar o mês de abril inteiro aí a decoração de Páscoa. Pra você não esquecer que a Páscoa é uma das principais festas para o cristão, porque nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. E se você não sabe quando foi a primeira Páscoa ou nada disso, vai lá que a live está gravada no YouTube e no Insta. Quinta passada fizemos um de manhã e um de noite. Foi céu na terra de noite aqui, gente, vocês não têm noção. Foi muito benção. E nós falamos sobre isso. E aí eu vou recapitular bem rapidinho o que nós falamos no último de Esther, né? Que foi a quinta retrasada, então a maioria já até dispersou aí, né? Até eu tive que escutar a live de novo ontem. Nós finalizamos com uma oração, quem lembra? Nós finalizamos o café com uma oração de arrependimento. Tu lembra? Ainda bem que tem alguém para falar comigo aqui. Se arrepender do quê? Quem lembra? Do que nós nos arrependemos? Naquela quinta. Olha aí, as meninas estão buscando no caderninho que anotaram. É importante você trazer um caderninho para anotar. Porque quando você vai revisitar esses lugares, muitas vezes você veio e disse, eu já sabia disso, então eu escolhi fazer errado, porque eu já tinha esse conhecimento. Eu escolhi andar errado. Nos arrependemos pelas vezes que Deus preparou tudo, inclinou corações e a gente fugiu do lugar. De tantas vezes que Deus inclinou corações, preparou tudo como fez com Adão e Eva, que Adão e Eva rejeitaram e nós fizemos a mesma coisa. E muitas vezes esse lugar foi um casamento, esse lugar foi a família, esse lugar foi uma empresa, esse lugar foi um trabalho, que você só olhou para o seu umbigo e não pensou no que Deus tinha para realizar naquele lugar. Nós nos arrependemos disso. Porque nós abandonamos por as coisas não andar do jeito que nós queríamos. Porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. O que mais que nós aprendemos?
Aqui eu coloquei que nesse lugar que Deus inclinou o coração, Deus colocou alguém ali que era um eunuco para inclinar o coração e fazer por Esther coisas que ela nunca imaginava nem receber e nem ter à disposição dela. E também que por vezes nós precisamos de Mordecai que vão nos instruir, não dentro do que queremos ouvir, mas dentro do que o céu tem para realizar a partir de nós. Sabe por que às vezes nós fugimos de pessoas? Eu sou uma pessoa que muitas pessoas fogem. Porque Mordecai, ele não fala o que você quer ouvir. Mordecai fala o que você precisa ouvir para ficar no centro dos planos de Deus. Por isso que eu sou uma pessoa que muitas pessoas fogem. E eu falei isso na quinta de Páscoa, né? Que nas reuniões desse ministério que Deus nos deu, dessa missão, a gente não afaga suas feridas, a gente quer ver elas ser curadas. A gente vai lá, tira a atadura, sente o cheiro ruim mesmo, aquilo que ninguém quer sentir, a gente vai lá em você, então, vamos tirar isso aqui. Eu estou pronta para sentir esse cheiro aí, vamos lá. Vamos passar o remédio, vamos curar isso, vamos fazer virar cicatriz, para da cicatriz virar transbordo. Você só vai transbordar sobre a vida de outro se tiver cicatrizado, porque senão o que tu vai transbordar? Pus, sangue, ferida, amada? Ninguém merece isso. Ninguém merece, mas por vezes nós estamos fazendo isso, transbordando sangue, pus e ferida. E quem está ao nosso redor que aguente aquele transbordo que não foi como Deus nos criou. Então, Mordecai serve para falar a verdade. Será que você não tem expulsado Mordecais da sua vida? Porque você não quer ouvir. E aí nós já falamos aqui, ouça, leve aos pés de Jesus e diga, Senhor, isso aqui é verdade? Se é, me ajuda aqui, Espírito Santo. Porque agora você tem o Espírito Santo para te ajudar. É muito desafiador mesmo olhar para nós, olhar para a verdade de quem somos, olhar pelas situações que vivemos. Sim, é bem desafiador. Mas existe um lugar de cura em Jesus. Para você caminhar até a eternidade, eu sempre falo aqui, tem duas formas de você ir para o céu. Caminhando sobre um caminho de feridas ou caminhando sobre um caminho de cura. Qual você vai escolher caminhar? No caminho de feridas você vai caminhando, mas tem muito mais dor. Você nunca sai das dores do seu passado, você nunca muda a sua história, a sua mente nunca se renova. E a Bíblia diz que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo, renovada pela palavra. Então não é que não temos, todas temos. Se eu parar aqui para contar as dores da minha vida, você vai vir me ajudar. Você vai dizer, pera que eu acho que eu vou ajudar tu agora. Vamos sentar aqui, amiga, vamos conversar. Mas nós estamos apresentando um caminho de cura chamado Jesus Cristo. Nós estamos apresentando um ajudador que você acabou de receber chamado Espírito Santo. E que você não está mais sozinha. Só se coloque para viver esse lugar. E aí hoje nós vamos continuar. As meninas perguntaram, nós vamos terminar o capítulo 2? E eu tinha colocado no texto ali, final do capítulo 2. Daí quando eu fui olhar, disse, não é final não, porque a gente não entrou no versículo 19 ainda e não vamos entrar hoje. Então ainda não, ainda vamos continuar no 2. E agora eu me lembrei o testemunho que eu ia contar. É porque é para contar. Ontem, eu sempre falo que eu oro e peço para o Espírito Santo a roupa para eu vestir, né? Algumas já sabem disso. E aí, ontem, enquanto eu preparava, o Espírito Santo disse, vai com a camiseta do café e de tênis amanhã. Eu digo, ei, eu de tênis, é difícil me ver de tênis, o pessoal sabe, né? Deixa eu falar, tênis entrou na minha vida em 2023. Quando a gente foi para Israel, tênis entrou na minha vida. Eu não tinha nem tênis para ir para lá. Verdade. Eu só andava de salto. E aí ele disse, vai de tênis e de camiseta. A calça era essa mesma. Mas hoje de manhã, você quer governar sua vida, né? Ah, eu também. Não, eu vou colocar aquela minha blusa salmão com marrom, vai ficar bem legal, é as cores que tá usando agora, aquela coisa. Passei a camisa, meu marido viu, até se ele tá me assistindo agora, ele vai dizer, ué, mas o que deu que ela não tá? Queimou, só pode, ele deve estar dizendo isso, queimou a camisa.
Terminei de passar, arrumei tudo, fui secar o cabelo, o Espírito Santo bem acima. Tu tem uma mania de me desobedecer. Peguei a camiseta. Quando fui passar, tinha 2 manchas de café assim, que não saiu na lavação, né? Que precisa de um produto melhor, que eu indiquei para as meninas, não usei. Eu disse, olha aí, Espírito Santo, a camiseta está até manchada. Está manchada na parte que não aparece. Tá bom, Senhor, eu vou. E você já vai entender o porquê que o Espírito Santo fez eu trocar minha roupa hoje. Tá bom? Nós já vamos falar. Será que eu falo agora? Acho que eu falo agora, né? Vou falar agora, porque depois eu não chego lá no assunto. Amada, quantos lugares você deixou de ir que Deus queria você lá por causa da sua aparência? A gente está tão se importando em nós. Não estou dizendo, não coloque palavra na minha boca, não é para você se cuidar, se arrumar, é importante. E a maioria de nós vem para cá e vai trabalhar depois, né? Inclusive eu tenho um atendimento meio-dia e eu vou ir com a camiseta do café. E eu pensei assim, Senhor, eu vou atender meio-dia. Vou agenciar um apartamento às 1h30 da tarde, Senhor. Depois vou lá na DEA atender as mãezinhas típicas, vou estar com a camiseta do café, parece que estou fazendo propaganda. Jesus disse, vai, porque o que está escrito atrás da sua camiseta vai falar com alguém hoje. Eu digo, amém, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, quantos lugares a gente se importa tanto com a nossa reputação, a nossa aparência, não vai. E aí Deus tinha uma vida para salvar lá. Porque sabe sobre o que é a nossa vida? Sobre ganhar almas. Sobre encher o céu. É sobre isso a nossa vida, sobre mais nada. Ou você vai levar alguma coisa daqui? Não vai levar nada. Caixão não tem gaveta. E quando Jesus arrebatar, assim, a gente não vai nem o corpo. Nós vamos receber um corpo glorificado, a Bíblia fala. Então, amada, em nome de Jesus, que você nunca mais se prenda à aparência para não ir a um lugar ou fazer alguma coisa. Porque importa onde Deus quer você. Isso é o que é importante, onde Deus te quer. E ore, comece a orar, vai para frente do espelho lá, veste a roupa e diz, Espírito Santo, é isso aqui que você quer? Ou ora antes, é mais fácil, porque às vezes tu se arruma toda para frente do espelho, o Espírito Santo diz, não. Vai trocar. Aí você tem 2 trabalhos. Então, eu oriento você a orar antes. Espírito Santo, me mostra, que roupa que o Senhor quer que eu vá trabalhar hoje? Que roupa que o Senhor quer que eu vá em tal lugar hoje, Pai? O que o Senhor quer comunicar através de mim hoje, Pai? Claro que a primeira coisa que a pessoa vê é você. Agora, se você orar e dizer assim, Senhor, que eles não vejam a mim, vejam a Ti, a primeira coisa que as pessoas vão ver é a glória de Deus em você, não é você. Aí vão dizer assim, tem alguma coisa em você. O que tem em você que é diferente? É isso que nós precisamos comunicar. O que tem em nós que é diferente? Eu sinto uma paz, eu sinto algo diferente em você. Eu quero o que você tem, a pessoa nem sabe. A hora que você diz assim, eu quero. Com 19 anos eu vivi essa experiência com um contador. Minha primeira empresa abri com 19 anos na frente do contador, falei tudo, quando eu terminei de falar, foi quase meia hora, ele olhou para mim e disse assim, não escutei nada do que você falou, mas o que você tem, eu quero, eu não sei o que é que você tem, mas o que tu tem, eu quero. 19 anos, eu fiquei pensando, Jesus. Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu não entendi muito bem, mas eu acho que é Jesus que você quer, porque é a única coisa que eu tenho que você pode querer. E ali eu falei de Jesus para ele, hoje é convertido ele, a esposa, os filhos, a família inteira dele, a família inteira dela. Olha que semeadura maravilhosa. Não é sobre a pessoa que está na sua frente só, é sobre o que vem depois dela. E aí você está preocupada com a sua roupa. Pergunta para mim se eu me lembro a roupa que eu estava lá com 19 anos na frente dele. Não lembro, não faço nem ideia. Até porque eu morava 3 casas antes do escritório. Então provavelmente que eu fui bem à vontade lá, né? Bem caseirinha assim. Então pense no que Deus quer. E nós vamos entrar na parte que diz assim, que Esther, quando chegou, o eunuco se agradou dela. Lembram que deu 7 servas para ela? Já pensou você com 7 servas? Ai, que maravilha, né? Oh. Você acha que Esther, em algum momento da sua vida, imaginou que um dia ela ia ter 7 pessoas para servir ela? Não, nunca imaginou isso. Esther até vivia bem, porque Mardoqueu era um funcionário do palácio. Mas é certo que ela não tinha ninguém para servir ela.
E dali em diante começou um tratamento de beleza de 12 meses. Quem quer? 12 meses de tratamento de beleza. Ano sabático. O ano sabático para descansar e receber. Mas por que Esther estava nesse lugar? Porque ela vinha obedecendo desde sempre lá. Ou ela era a rebelde? A Bíblia não fala que ela era rebelde. Mardoqueu nunca se referiu a Esther como uma rebelde. Ela vinha numa caminhada. E aí, aqui entra o que nós falamos hoje no devocional. Mardoqueu diariamente caminhava nos jardins, próximo ao harém, porque ele não podia ir até o harém, para vigiar e saber como Esther estava se saindo. Então aqui vem o quanto é importante Mordecai em nossa vida, vigiando o nosso chamado, vigiando as nossas veredas, que nós aprendemos lá em Provérbios, lá no início, capítulo 1 ou 2. Sobre Deus precisar endireitar nossas veredas. E o que é nossas veredas? O nosso dia a dia. Então, como é bom ter Mordecais por perto, endireitando as nossas veredas no nosso dia a dia. E aí você não gosta dessas pessoas, você acha elas umas chatas, umas metidas, umas intrometidas. Não, tem umas que são, mas tô falando de gente assim que vive isso. Primeiro que esses Mordecais precisam viver a palavra, senão elas só vão encher mesmo e talvez vão ser enviadas do inferno para te tirar do teu chamado, do teu propósito que Deus tem na sua vida. Então precisam ser pessoas que andem com Jesus, que são casas de Deus, para ser Mordecais na sua vida. E nos auxiliando a quê? A permanecer. Como é triste quando a gente vê, e acontece muito aqui, a gente vê muito isso aqui. A pessoa começa a vir, entra no tratamento, 12 meses tratamento de beleza, entra no tratamento, começa a desatar as ataduras. Claro que tirou as ataduras, vai parecer a coisa feia, né, amiga? Não é bonito o que tem por baixo de atadura, nunca é. Tá começando a ser curada, a ser tratada, para entrar na cicatrização e abandona tudo. A gente até começa a observar os dons, porque todos nós temos, Deus colocou em nós quando nos formou dons, que vem dele. E aí nós começamos a ver aqueles dons entrando em evidência e a gente pensa, Deus vai fluir através desse dom, vai ser tão lindo. Ou morre o dom, ou volta as costas para Deus e o seu dom é usado não para Deus. O dono do dom nunca recebe nada do dom. Quem recebe é literalmente o diabo. Quantos dons Deus colocou em nós que nunca serviram ao dono do dom? Porque o dom é de Deus. E ele sempre estará com você. Não importa, mesmo que você vire as costas para Deus, o dom continua em você. Só que está a serviço do lado errado. E é muito triste isso. Então nós precisamos de Mordecais que nos ajudam a permanecer. E aí, traz que o comportamento de Esther era diferente das demais jovens trazidas ao palácio. Ela tinha um comportamento diferente. Eu coloquei aqui, ó. Ela não se promove, ela não resiste ao processo. Ela não fica se promovendo o tempo todo, porque não importa, tanto que ela obedece tanto ali a Mordecai que ela não diz nem a sua origem, que Mordecai diz para ela de início deixar em secreto que ela era hebreia. Por isso que ela foi com o nome de Esther, porque lá no começo nós aprendemos que o nome dela em hebraico é Hadassah. Ela também não resiste ao processo, porque não disse lá que Esther era uma jovem bonita, bela? Ela não chegou e disse, eu não preciso desse tratamento de 12 meses. Eu sou linda, sou maravilhosa, já sou linda. O meu tio sempre diz que eu sou linda, maravilhosa. Tipo, nossa, mamãe sempre diz que eu sou linda, perfeita e maravilhosa. Eu tenho um monte de amiga que diz que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu não preciso disso. Olha aqui, ó, eu sou bem sucedida, eu tenho sucesso, dei certo na vida, eu não preciso disso.
Esther disse, pra que? Eu sou linda, maravilhosa, fui até escolhida, já estou aqui, pra que eu vou ficar 12 meses aí me tratando? Ela não rejeitou o processo. Imagina, os outros precisam, os outros, eu não. Eu já li, eu já estudei, eu já sei, eu já até ensino sobre isso. Eu não preciso. Amada, esse dia eu mandei um videozinho para umas, quem viu? Chega o cara lutando com a espada assim na frente de Jesus, cheio das técnicas, tá igual tu, cheio das técnicas. Que tu mais sabe é técnica, técnica para isso, técnica para conhecimento para aquele outro. Eu também sei, tenho todas as técnicas que tu puder imaginar, eu também tenho. Sabe o que eu uso? Só do Espírito Santo. Raramente eu uso as outras. Já tentei. Dá certo uns meses, depois a pessoa volta tudo pro mesmo lugar. Eu digo, essa técnica funciona, tem preço, tem prazo de validade. O Espírito Santo não tem prazo de validade. E aí Deus pega, depois que ele termina, e aí pá, para bem de frente assim, Jesus faz assim com a espadinha dele, pá. O teu jeito serve para quê? Sai desse lugar, hoje, em nome de Jesus. Pega tudo que tu sabe, tudo que tu conhece, pega tudo, coloca lá, Deus, tá aqui. Tudo que eu sei, aprendi, conheço, tá aqui. O que eu aprendi, conheço, sei, ensinei, que não serve, tira da minha vida. O resto deixa. E eu vou dizer para você, eu, Giovana Colombo, já voltei em muitas pessoas pedir perdão por ter ensinado errado. Sabe ensinado errado o quê? Isso. Ensinado errado a palavra. Porque se você está aqui e frequenta a igreja há muito tempo, eu vou dizer para você, você é a pessoa mais perigosa que está aqui dentro. Tá? Você é a mais perigosa. O mais perigoso é aquele que acha que sabe. Aquele que acha que vive a palavra. E sabe o que faz? Repete um monte de jargão crentez. E sabe o que eu fazia? Repetir um monte de jargão crentez. Quando eu comecei a estudar, ler, meditar a palavra, eu disse, mas cadê aquilo lá que eu ouvi desde que eu nasci? Não está aqui não. Não está, cadê? Peguei a mãe, Colombo de cadê? Não está aqui. Vamos parar de falar esse negócio. Por quê? Porque não está aqui. Então, presta atenção. Você que acha que sabe tudo da palavra, nós somos as pessoas mais perigosas. São as que mais têm a tendência de entrar no achismo de que sabe que está pronta, que não precisa. Todos nós precisamos de arrependimento todos os dias. Precisamos fazer caminho de retorno em todo o tempo. O diabo ama essas pessoas que se colocam no lugar do eu não preciso. Ele ama. Porque ele diz, não, deixa lá. Deixa lá, deixa fazendo as coisas para esse Deus dela aí, deixa ela lá. Enquanto ela está nesse engano, ela é minha. Entendeu? Se não entendeu, eu não vou repetir, você vai ouvir a live. Sabe quem vai ficar repetindo em você? Espírito Santo. A pessoa mais perigosa de perder o céu é a religiosa. Nós precisamos ser libertos da religiosidade. Bom, pega tudo que tu sabe, já aprendeu, entrega aos pés da cruz e diz, Senhor, deixa o que está alinhado com a tua palavra, leva o resto embora. Ela não se rebela no meio do processo. Ela não larga tudo e diz, eu não preciso mais disso, tá doendo demais, eu não aguento mais. Amada, muitas vezes eu fui para o joelho. Teve um dia. Eu estava grávida do meu filho, já tinha recebido o diagnóstico, minha mãe cai e quebra o joelho. Quebra a perna. Esse dia eu trabalhava numa imobiliária, eu fui no banheiro, eu sentei no vaso e eu comecei a chorar assim, ó, abundantemente e disse, Deus, tu deve estar me confundindo. Olha para mim aqui, ó, é a Giovana Colombo, sou só eu. Não é Moisés, não é Abraão, não é Elias, não é... Só eu. Para de me confundir. Muda a mira, Senhor, para outro lugar. Amada, tem dia que você vai passar por isso. Você vai achar que Deus mirou você. Que tudo está acontecendo só com você. Mas eu estava nesse lugar aqui, ó, processo. Aí você vai aos pés do Senhor e rasga o verbo ali mesmo, fala, Senhor.
Sabe o que Deus respondeu para mim? Por que tu não é Elias, Jeremias, Abraão e Moisés? Porque tu não quer. Se tu quiser, eu posso fazer você ser. Porque a gente pega os heróis da fé e os personagens bíblicos e acha que Deus fez uma vez só, não vai mais fazer. Aí sabe como que eu comecei a orar? Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu oro muito sobre a vida da Joyce e digo, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu oro lá para David Wilkerson e digo assim, Senhor, faz de novo. Homem que ganha nações. Faz de novo, Senhor. Essa é a sua oração. Faz de novo, Senhor. Como o Senhor fez com Esther, faz de novo. E a coisa mais engraçada sobre o livro de Esther é que Deus vem falando comigo sobre Esther desde 2023. E sempre que me falava, e um dia uma pastora chegou, sentou do meu lado e disse assim, Deus te levantou para ser uma Esther desse tempo. Ai, Jesus, misericórdia. Porque quando as pessoas, não sei você, mas quando falam para ser uma Esther, você lembra do quê? Seja verdadeira, não vai mentir aí. Você lembra do quê? A maioria pensa da rainha, das servas, das vestes, das joias, do poder. Sabe do que eu lembro? Eu só lembro de uma coisa. Quando ela diz assim, eu vou. E se for para morrer, eu morrerei. É essa parte que fala comigo, amada. É só essa parte. Quando ela falou assim, Deus te levantou para ser uma Esther, sempre digo, Senhor, me ajuda. E eu comecei de novo, Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda, igual eu orava lá, quando meu filho faleceu, Espírito Santo me ajuda. Porque se for para morrer, eu morrerei. Então cuidado, porque por vezes você olha para uma história e você quer aquilo. Porque você não está olhando a essência da história, amada. Você não está olhando a essência. A essência da história de Esther é essa. Se for para morrer, eu morrerei. E eu só me lembro disso quando fala de Esther. Só dessa parte. Você acha que eu lembro que ela foi rainha, que ela teve poder, servas e não sei o que? Eu não lembro, nem lembro dessa parte, nem lembro que essa parte existe. Porque eu fico imaginando como foi ela viver aquele momento de que ela teria que entrar na presença do rei e talvez ser morta para poder salvar uma nação. E eu digo, Senhor, se for para salvar nações, ok. Próxima parte, que ela era diferente das outras. Esther ouvia conselhos. Esther ouvia o eunuco. E isso parecia que Esther era a boba de todas elas. Era a bobadinha. A que fazia o que tinha que ser feito. A que ouvia o eunuco. A que não tinha um posicionamento. Que posicionamento que eu e você precisamos, amada? Estar posicionadas em Deus. Então Esther era diferente em tudo isso. E isso não era uma fraqueza de Esther, como quem sabe as outras mulheres do harém olhavam para ela e diziam, mas é uma fraca, é uma coitada. Não, isso é sabedoria espiritual. Esther sabia que Deus tinha colocado ela ali. Então Esther sabia que tudo que estava acontecendo ali, Deus estava proporcionando, ela precisava ouvir e obedecer aquilo que Deus estava colocando. Então, sabedoria, submissão correta não te diminui. Anote isso. Submissão correta não te diminui. Submissão correta te posiciona. De todas que estavam no harém, só Esther chegou à rainha. Então, a submissão correta posicionou ela. Se quer o posicionamento correto, submeta-se a Deus. Se você é uma mulher que detesta a palavra submissão, a partir de hoje eu convido você para estudar ela. Que submissão significa estar junto em uma missão. Quando você se submete a Deus, você entra com Deus, amada, em uma missão. Olha que privilégio, que coisa linda e maravilhosa. Você entra com Deus em uma missão. Então, que posicionamento humano você tem corrido tanto atrás? Que posicionamento tem sido esse que só exalta cada vez mais o eu e menos a Deus?
O nosso posicionamento estará correto quando nós estivermos exaltando mais a Deus do que ao nosso eu. Toda vez que o teu posicionamento estiver exaltando mais você, pode ter certeza que já não é certo. Lembra que eu falei no começo? O mensageiro não é importante. Quem é importante é a mensagem. Quem é importante é a mensagem. Porque às vezes Deus levanta o analfabeto para levar a mensagem. Deus levanta o mendigo para falar com você, porque não escuta ninguém. Que nem teve que fazer com Balaão. Fala, mula. Fez a mula, o burrinho falar com ele para ver se ele ouvia. Quem Deus está usando para falar na sua vida para que você ouça? Cuidado, talvez você está desprezando porque não está à sua altura para falar com você. O burrinho também não estava à altura de Balaão para falar com ele. Era só um jumento. Cuidado, que talvez você está desprezando quem Deus está trazendo para falar com você. Vamos chegar, amiga, nem na metade da parte de hoje. Ainda bem que eu falei da parte da roupa no começo. E sabe o que é pior? Que às vezes esse posicionamento totalmente humano é feito em nome de Deus ainda. Às vezes esse posicionamento totalmente humano ainda é feito como se fosse em nome de Deus. Deus não levantou, Deus não colocou, Deus fez, a pessoa que está lá se posicionando e dizendo que foi Deus. E aí eu coloquei algo aqui, eu quero que você coloque muito amor nas minhas palavras, principalmente o povo do louvor aqui. Mas eu gostaria de convidar você, porque eu ando limpando minhas playlists, a parar e ouvir os louvores que você anda ouvindo. Se os louvores que você está ouvindo não está ajudando você a ficar nesse posicionamento onde o eu é exaltado e Deus virou seu serviçal, eu convido você, cada louvor que você for escutar, presta atenção se é Deus que está sendo exaltado ou ele está sendo rebaixado ao nível de seu serviçal, porque o seu eu precisa ser exaltado, porque a sua alma precisa ser afagada. Começa por aí. Louvores que cobram benefícios que Deus tem obrigação de fazer. Deixa eu te falar uma frase. Deus não nos deve nada. Tudo do melhor que Ele podia, Ele já nos entregou. Quantos lugares o homem é o centro e quantos lugares Deus é o centro? Comece também a observar isso. Onde que Deus é centro, onde o homem é o centro. Eu estava falando ontem com um construtor e nós falamos sobre isso aqui, ó. Que triste que muitas vezes a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo se perde por causa do mensageiro ser o centro. Quando o mensageiro é o centro, se ele erra, a mensagem se perde como se aquilo que ele falasse não tivesse... Gente, presta atenção. Quando um ser humano cai, não significa que tudo que ele falou cai com ele. Porque o que importava era a mensagem que ele estava levando, não ele. Quem botou ele num pedestal foi você. O pedestal sempre foi de Deus. A mensagem era importante. Então não coloque seu foco no mensageiro. Se você for olhar os profetas na Bíblia, eles nunca foram os importantes. Mas a mensagem que eles levaram era muito importante. As mensagens dos profetas eram importantes. Eles não se importavam com a reputação deles. Eles não estavam nem aí se eles iam ser presos, espancados, apedrejados. Não importa. E Estevão é o maior exemplo disso. Estevão tinha 17 anos quando morreu apedrejado. Por quê? Não importava mais nada para ele desde que a mensagem fosse levada. Aí eu até coloquei algo aqui, ó. O inferno está fazendo muita festa cada vez que nós, em vez de exaltar a Deus, exaltamos a homens. Abandonamos o processo que eu falei ali antes e a caminhada por causa de homens, por causa de ambientes, por causa de lugares. Nós não ficamos no processo por causa de Deus, então. Nós estamos no processo para que os homens nos reconheçam. Porque quando eu abandono por causa de homens, o que está me importando é o que os homens estão pensando sobre mim, não o que Deus está pensando sobre mim.
Então eu vou encerrar aqui, porque depois aqui nós vamos voltar e entrar de novo do 8 ao 15, que fala sobre Esther ter alcançado o favor de Deus. Então, amada, que em nome de Jesus, hoje você saia daqui, sabendo que o trono da sua vida é de Deus, sabendo que aonde Deus vai te colocar existem coisas a fazer que Ele vai conduzir e nem sempre vai agradar você. E eu vou dizer, a gente vive, quando vive na dependência de Deus, a gente vive mais tempo desagradando as nossas vontades do que nos agradando. Então, se você está muito realizada, talvez você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque estar no centro da vontade de Deus é matar o nosso eu, é matar as nossas vontades. Então ore, Senhor, alinha as minhas vontades às tuas. Alinha, Senhor. Me leva nos lugares que só o Senhor tem para mim. Não reclame mais de agenda cancelada. Não reclame mais de negócios que caem. É Deus te livrando. É Deus te realinhando. É Deus te recolocando. Não reclame de lugares que Deus já te tirou. É Deus te recolocando. Coloque-se à disposição do que Deus tem a fazer para você. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o Rafa, não sei se vai cantar com a Isa, ou sozinho, ou só a Isa, não sei. Enquanto eles louvam... E agora? Qual que é de qual? Acho que é esse. Mas enfim, vou tirar os dois para não ficar falando. Mas pode deixar. Enquanto eles louvam, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça. Você aqui do online também. Baixe sua cabeça aí. Se você está em local de trabalho, vai no banheiro. Dá uma corrida lá no banheiro. Porque nosso caminho com Deus é de arrependimento mesmo, amado. Então, se eu puder levar você ao arrependimento toda vez aqui nesse lugar, nós vamos te levar. E peça ao Espírito Santo que mostre a você se realmente Ele está no centro da sua vida ou é você que está no centro da sua vida. Peça para que Ele mostre a você se você realmente está rendida a viver o que Ele planejou nesse lugar que você está, ou você ainda está batendo de frente com Ele para fazer a sua vontade. Peça ao Espírito Santo que mostre para você se você está vivendo só uma religiosidade de liturgias ou realmente você está vivendo uma vida com Deus, você está sendo casa de Deus. Ele mostra a você se realmente você está sendo um lugar onde as pessoas podem encontrar Jesus. E depois nós vamos orar e encerrar. Eis-me aqui, prostrado outra vez, tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti, eu me rendo. Graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais.
teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Sabe, amadas, eu até esqueci de falar antes, mas a gente tem tentado lembrar isso. Uma das coisas que mais nos segurou na rendição ao Senhor é o tanto de tempo que nós ouvimos que chorar é fraqueza. Deixa eu falar para você. Há choro de alegria, há choro de tristeza, e há choro de arrependimento, e há choro de rendição. E um coração quebrantado é maravilhoso, a Bíblia diz que o Senhor ama. E quando nós nos rendemos, por muitas vezes é a água do Espírito nos limpando, amada, nos lavando. E há muitas vezes que você vai chorar porque palavras não saem mesmo, porque o teu espírito precisa falar coisas que a tua alma não sabe expressar. Então as lágrimas vão expressar e serão levadas a Deus. E Ele vai responder você, sabe por quê? Porque Deus nos ouve. Ele nos ouve. Amém? Que a sua manhã possa continuar sendo cheia do Espírito Santo. Que você saia daqui plena do Espírito Santo e que nunca mais a sua vida seja a mesma. Em nome de Jesus. Que jamais a sua casa seja a mesma, a sua família seja a mesma. E que aqueles ao teu redor possam olhar para você a partir de hoje e dizer: aconteceu alguma coisa com você, né? O que aconteceu com você? E você olhe e diga: sim, aconteceu. Jesus entrou na minha vida. E a partir de hoje, quem governa ela é Ele. Você quer conhecer? Vamos tomar um café? Bom, você já convida para um cafezinho, pode ser na sua casa mesmo, você só trazer aqui não. Já vai lá e conta o que você viveu hoje. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é levar o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar? Depois nós vamos fazer a fotinho aqui, tá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigada por essa manhã. Obrigada pela colheita desta manhã, por corações rendidos, corações quebrantados, corações que posicionaram-se diante do céu e disseram: eis-me aqui. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra, que nos renova, nos transforma. Obrigada pelo teu Espírito Santo que nos ensina, nos ajuda. Obrigada, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, que tu sejas o nosso companheiro todos os dias. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida destas mulheres uma nova vida em Ti, Senhor. Uma nova caminhada contigo, Pai. Que a vida delas, Senhor, que o viver delas, Pai, que o ser delas seja a Tua casa. A tal ponto que muitos possam Te conhecer e Te encontrar ao encontrar-se com elas.
Em nome de Jesus. Eu abençoo também cada homem e cada mulher que está por essa live, Pai. Que realmente eles possam ser casa de Deus e que muitos possam te encontrar através da vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Eu os abençoo com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Bênçãos físicas, espirituais, emocionais e financeiras, para que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém e amém.